A cura final para a luxúria. A natureza humana é corrompida pela luxúria. A queda do homem perverteu a maneira como somos e as coisas que desejamos. O pecado corrompe. O pecado distorce. O pecado mudou a própria natureza da humanidade. É por isso que a luxúria é um problema tão importante para a humanidade. Se existe algum pecado que tenha atormentado a humanidade e que tem destruído muitas vidas e ainda está destruindo vidas hoje, é a luxúria. Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. A luxúria é enganosa. A luxúria são desejos malignos descontrolados, e a luxúria se mostra na paixão descontrolada. Vez após vez, a Bíblia dá exemplos após exemplos de como a luxúria leva a vida das pessoas no caminho da destruição e como ela pode ditar as próprias decisões que um indivíduo pode tomar. Como a luxúria é estimulada? A luxúria é estimulada pelos olhos. Jó 31:1. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? 1 João 2:16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A luxúria é estimulada. A luxúria é cultivada pelo que homens e mulheres veem com seus olhos. Se você tem um problema com a luxúria, você tem um problema com seus olhos. Se você tem problema em assistir coisas profanas na internet, você tem problema com seus olhos. O que Jó estava comunicando é que ele havia feito um pacto com seus olhos, de não olhar para a nudez de uma donzela, muito menos permitir que os pensamentos se infiltrassem em seu coração. Jó sabia algo que não sabemos, ou seja, nossos olhos são o problema. Você sabe o que isso me diz como crente? Isso me diz como crente que, como cristão, há certas coisas que não posso observar, há certos lugares que não posso ir. Existem programas de TV, filmes, sites que não consigo assistir ou continuar. É importante lembrar que seu corpo é um templo do Espírito Santo. Portanto, você deve tratar seu corpo como um templo. Esses mesmos olhos que você está lendo a Santa Palavra de Deus são os mesmos olhos que você está usando para assistir coisas profanas na internet. Esses mesmos olhos que você está usando para estudar as Escrituras são os mesmos olhos que você está usando para satisfazer seus desejos lascivos. Isso está errado. 1 Coríntios 6:19 e 20. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Honre o templo de Deus. As pessoas que criam esses vídeos profanos que você assiste quando está sozinho, lembre-se, é o filho de alguém, a mãe de alguém, a irmã de alguém, a filha de alguém. Você não ficaria confortável se sua irmã ou seu ente querido estivesse produzindo esse tipo de vídeo profano por dinheiro. Você não ficaria feliz com isso. E alguns podem desconsiderar essa mensagem e dizer, contanto que não seja minha irmã ou meu ente querido, isso realmente não me incomoda. Se você tem essa atitude, precisa questionar se é cristão ou não. Um cristão não é insensível para com o seu próximo. Tenha compaixão pelos seus semelhantes. Agora, de volta à questão dos olhos. Permita-me dar uma olhada em um rei piedoso. 2 Samuel 11:2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Quando Davi viu Batseba, ele pôde ter concluído isso como um erro imediatamente e se retirado para o seu quarto. Mas Davi não parou por aí. Ele continuou procurando, porque Batseba era uma mulher muito bonita. E realmente, ela era uma mulher muito bonita de se olhar. Isso aí é luxúria. A luxúria nele era alimentada pelo que seus olhos viam. Ele continuou a olhar, olhar, olhar e olhar até chamá-la. Davi dormiu com ela, mas não terminou aí. Esse único ato de indisciplina levou Davi a outros pecados pelos quais pagou caro. Ele mentiu e planejou e até mesmo assassinou um homem por causa da luxúria. Isso é o que você precisa entender sobre a luxúria. A luxúria não termina aí.
A luxúria tem uma capacidade única de arrastá-lo mais fundo do que você planeja ir. Isso é luxúria. A luxúria tem uma capacidade única de levá-lo a lugares que você nunca planejou ou pensou que estaria. Esse único ato de olhar eventualmente o levou ao assassinato. Luxúria. E por um ano, Davi não andou com Deus. Como olhar pode se transformar em assassinato? Esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. A luxúria fará uma pessoa fazer coisas que nunca planejou fazer. A luxúria fará uma pessoa agir fora do seu caráter.